Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, tratar de alguns tópicos interessantes aqui, a começar com Jesus e João Batista, né? Versículo 1 vai dizendo que depois de Jesus instruir seus 12 discípulos, ele parte dali para ensinar e pregar na cidade deles, né? Ele continua sendo exemplo vívido daquilo que ele de fato cria. Como eu falei anteriormente, no capítulo 10, o exemplo não é um método de ensino, mas ele é o único eficaz, né? Não adianta falar, tem que fazer. E aí a gente vai para a dúvida central desse capítulo, né? João, no cárcere, ouve falar dos feitos de Cristo e envia 2 discípulos até ele para perguntar se de fato ele é aquele que havia de vir, se referindo ao Messias, ou se deveriam esperar outro, né? E aí Jesus ele responde aos discípulos de João com um exemplo novamente daquilo que está acontecendo, né? Porque Jesus era a sua própria prova de quem ele de fato era, e ele vai mostrar aqui o ministério dele terreno e sobrenatural sobre demônios e enfermidades, para autentificar mais uma vez quem de fato ele era, né? A sua autenticidade, né? Ele vai dizer, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Mas o interessante é que quando eles partem, versículo 7, dali Jesus começa a falar a respeito de João. E Jesus só fala bem de João, né? Ele fala que João, ele não era só um profeta, mas ele era muito mais do que um profeta, porque ele foi o próprio precursor do Messias, né? Ele foi aquele, no versículo 10, que estava diante da face do Messias, que veio como um anjo para preparar o caminho do Senhor, né? E aí ele vai falar no versículo 11 que dentre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Contudo, é um paradoxo, né? Ele é o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que ele, na verdade, né? Então, entre os nascidos de mulher, ele é o maior, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? E esse interessante o quê? Para a gente compartilhar. Primeiro, Jesus fala bem na ausência de João, né? E é interessante a gente ter esse exemplo de Cristo. Aprender a falar bem de pessoas na ausência delas, né? É fácil falar mal, o difícil é falar bem, o difícil é reconhecer os méritos da pessoa, ter gratidão por aquilo que ela faz em nossa caminhada, né? E é isso que João vem, é isso que Jesus faz, na verdade, né? Olha que interessante, João vem trazendo uma dúvida. João é o mesmo do capítulo 3, que testificou que viu os céus abertos e o Espírito Santo descer como uma pomba sobre o Cristo, e a voz do alto dizendo, este é o meu filho em quem tenho me alegrado, em que me comprazo. E aí agora a dúvida vai surgir no coração de João, né? E é interessante a gente trabalhar um pouco essa dúvida, porque a dúvida é algo que atormenta a alma, né? Pensamentos obscuros podem ficar cada vez mais claros, né? De maneira assim, perturbadores, quando a gente está reprimido numa cela estreita da nossa alma. E a dúvida, ela é alimentada por expectativas não correspondidas. Quando a gente espera muito algo de Jesus ou algo da situação e não acontece, vem querer surgir essa dúvida, né? E o grande problema de João é que ele veio anunciando o juízo de Deus. Ele dizia, olha, o juízo está próximo, o juízo está próximo. E quem sabe João, no seu entendimento, ele acreditava que o seu precursor, né, o Messias, já iria exercer o juízo de imediato, né? Contra Herodes, que era quem mandou prender João justamente, contra a sociedade, enfim. E aí Jesus vai e apresenta misericórdia, né? Jesus está apresentando o reino por um outro ângulo que ninguém estava vendo. E aí João vem surgindo cheio de dúvidas. E quando os seus discípulos saem, Jesus não questiona a dúvida de João. Isso é interessante, que Jesus não vai se ofender com nossas dúvidas, irmãos. O que a gente precisa compreender é levar nossas dúvidas no lugar certo. E João ele apresenta elas a Jesus, né? E a gente precisa apresentar elas a Jesus. É claro que as nossas dúvidas vão travar alguns conceitos em nossas vidas, porque se a gente viver duvidando, a gente nunca vai alcançar milagre. Mas quando a dúvida surge, quando a angústia é reprimida pela alma, né? E quando a dúvida atormenta a alma, a gente precisa apresentar ela a Jesus. Como eu já disse, a dúvida ela é alimentada por expectativas não correspondidas. Mas é isso que a gente precisa entender e conciliar o que João não estava conseguindo fazer. Conciliar, juntar o poder de Jesus com a angústia que sofremos. É como se João estivesse dizendo, como pode ser ele, aquele que vai exercer juízo sobre o mundo,
e aparentemente ele não está preocupado com a minha causa, né? E aí, diante da dúvida de João, Jesus não vai apresentar um juízo condenatório. Jesus vai apresentar uma palavra de bênção dizendo quem era João de fato. Então eu aprendo que dúvidas precisam ser levadas a Jesus, e eu aprendo que quando a gente fizer a vontade de Deus, como João estava fazendo, e coisas ruins sobrevier sobre nós, nem sempre haverá uma intervenção divina imediata, né? Então isso tem que ser bem atento. Então vamos aí, versículo 11, para a gente dar continuidade. Jesus vai falar que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Por quê? Porque todos os profetas antes de João Batista anunciavam daquele que haveria de vir, né? O desejado das nações, o Messias, o ungido, o prometido, a semente da mulher, né? Então todos os profetas profetizaram de Cristo, né? E João não, João veio com a missão maior. João profetizou o reino chegando porque ele viu o próprio Cristo. O que para todos era uma promessa ainda que distante, perto por fé, mas distante por vista, João viu, né? João falou, testificou e foi testemunha ocular do próprio Messias, né? João teve o privilégio de batizar Jesus. João participou de alguma maneira do ministério terreno do Cristo, né? Ele preparou o caminho para que o rei chegasse à cidade. Então isso é interessante, por isso ele é colocado numa posição maior do que todos os demais profetas, né? E aí quando vai dizer, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Há duas questões interessantes. A primeira é que o reino dos céus, ele ainda não havia chegado entre os homens, então ele é constituído por seres angelicais. Então qualquer anjo no céu é maior do que o homem. Isso é testificado em Salmos 8, né? Que Deus fez o homem pouco menor do que os anjos, mas fez menor. Então essa é uma questão interessante. E a outra questão para a gente entender é que o reino dos céus estava chegando. Então João, ele era anunciador, né? Ele fez um prenúncio do reino, mas ele não era súdito do reino ainda, né? Porque o reino não era visível nos dias dele. Então eu prefiro a primeira explicação. Eu acho que ela tem mais embasamento bíblico, né? De que o reino dos céus ainda era constituído só por seres angelicais. E aí sim o homem é menor do que qualquer anjo. Versículo 13 vai dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui vai colocar um fim no ministério profético, né? Então não há mais profetas no sentido de ministério. Hoje há profetas no sentido de dons, né? Porque dons dons proféticos é uma coisa, ministério era outra. Quem era profeta por ministério, por ofício, era profeta 24 horas por dia, né? E vivia como um oráculo de Deus, e as profecias do Velho Testamento têm valor bíblico no sentido de canon bíblico, né? Tem valor no sentido de ser inserida nas escrituras, porque assim foi que aconteceu. E após João isso não aconteceu mais. Então hoje o dom profético, né, o dom de profecia, ele é exercido mediante a ação do Espírito Santo, porém ele não tem valor canônico, não tem valor escriturístico, né? O fato de alguém profetizar para outra pessoa não pode isso ser inserido nas escrituras. E também já tomem como nota isso, não recebam nenhuma profecia que foge das escrituras. Então a gente ainda, o nosso guia maior é a escritura, e a profecia hoje, ela serve para corrigir, consolar e exortar. Fique bem atento a essa questão, né? E aí depois Jesus vai falar que João era o próprio Elias que havia de vir, versículo 14. Eu vou fazer uma nota à parte disso aqui para não estender muito. E do versículo 16 ao 19, Jesus vai comparar aquela geração a meninos que se assentam na praça e gritam: tocamos flauta e não dançam, cantamos lamentações tristes e não choram, porque João veio comendo e bebendo, João veio não comendo e não bebendo, e dizem tem demônio, pois o Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizem eis aí um comilão e beberrão, um glutão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas ações. Jesus está dizendo, João veio testificando o juízo de Deus, e vocês não quiseram. Eu vim apresentando graça, e vocês não quiseram. Então Jesus comparou aquela geração a uma geração de meninos imaturos, né? Uma geração mimada que nunca está contente com nada. O juízo de João não era bom, a graça de Jesus não era boa. E aí Jesus está dizendo o seguinte, né? A sabedoria é justificada por suas ações. Em outras palavras, todos vão se tornar indesculpáveis diante de Deus, porque não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Então a justificativa deles, o descontentamento deles não era suficiente
para justificar as ações deles, né? Então vamos aí, o versículo 25 do 20 ao 24, vai tratar, na verdade, perdão, 25 não, do 20 ao 24, das 3 cidades impenitentes, né? Jesus vai trazer um juízo sobre as cidades que ouviram o evangelho, mas não se arrependeram. E Jesus vai fazer uma comparação, né? A Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum, dizendo que se em Tiro e Sidom e em Sodoma tivesse feito os milagres que operaram nelas, estavam de pé até hoje. Porém, versículo 24, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Então sim, no dia do juízo haverá rigores diferentes de julgamento. Os que ouviram a palavra e a rejeitaram sofrerão uma punição maior do que aqueles que não a ouviram. Tá bom? A Bíblia aqui deixa bem claro sobre isso. E aí do versículo 25 ao 30 vai tratar sobre o jugo de Jesus, né? Jesus vai agradecer a Deus por ter revelado essas coisas aos pequenos e ocultado dos sábios entendidos. E ele vai dizer que todas as coisas foram entregues a ele pelo Pai, né? E que a maneira de conhecer o Pai é passando pelo Filho. E a gente sabe que isso é verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E aí Jesus vai dizendo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar um pouco aqui sobre o jugo, né? O jugo, para quem não sabe, o jugo, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Ele é uma ferramenta de trabalho que é colocado sobre um animal. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo que nós não fomos chamados a ficar ociosos, parados, relaxados, mas fomos chamados a trabalhar, né? E não a ficar parado. O jugo, normalmente ele é colocado sobre 2 animais, onde eles dividem a carga de uma carroça, né? O jugo ele era colocado sobre 2 animais, então eles conseguiam andar de maneira que eles dividiam o peso, não ficava muito nem para um, nem muito para outro, ninguém ficava sobrecarregado. E é sobre isso que Jesus está dizendo, ele está falando, você está sobrecarregado, vem a mim, e eu vou te aliviar, mas eu vou te aliviar como? Colocando sobre você o meu jugo, dividindo com você suas aflições. Então tira da mente a ideia de que no Evangelho você está blindado contra problema. Não existe. O que existe é que Jesus vai te dar um jugo, vai repartir com você as suas aflições, mas a cruz ainda é sua. O jugo ele tem essa função de ser indicar ser uma ferramenta de trabalho. O jugo ele era colocado sobre 2 animais. O jugo tem a função de direcionamento, né? Porque o jugo era colocado sobre o animal e segurado numa rédea, né? Numa corda. Então livrava o animal de ir por lugares que ele não conhecia, livrava o animal de entrar em buracos que estavam na frente do caminho dele, porque o jugo ia direcionando ele. Então no jugo de Jesus nós temos direcionamento da nossa vida. E mais um detalhe, o jugo ele indica também submissão, né? Porque ele mantinha o animal preso àquele lugar. Então, por mais que a gente goste da ideia utópica de liberdade total, ninguém é livre totalmente 100% de nada. Porque ou o homem é escravo de Cristo, ou o homem é escravo do pecado. Ou estamos debaixo do jugo de Cristo, ou estaremos debaixo do jugo do pecado. A grande diferença é, o jugo de Cristo, ele traz libertação. O jugo do pecado traz morte. O jugo de Cristo é suave. O jugo do pecado é pesado. O fardo de Cristo é leve, o fardo do pecado gera morte.